No vídeo de hoje eu vou fazer massas coloridas. Isso mesmo, massa de brigadeiro de ninho colorida. Fica até o final do vídeo porque tem muitas dicas aqui, inclusive validade, conservação, tudo que é essencial para sua massa colorida ficar do jeito que você quer. Vamos começar com o nosso brigadeiro de ninho, que eu tenho um vídeo aqui que eu mostro a receita, como fazer, tá tudo certinho. Se você quiser ver ele depois desse vídeo ou ir lá e depois voltar pra cá, você que decide, mas é muito importante que você veja esse vídeo, porque tem muitos truques, muita coisa importante para sua massa ficar perfeita, tá? Que vai ser o essencial, tá bom? Para o seu brigadeiro personalizado. Então vamos lá. Mas também eu tenho a receita aqui na descrição do vídeo, mas é essencial que você veja o vídeo, tá bom? Também tá o link na descrição. Vamos começar então. Eu estou fazendo essas massas para uma encomenda minha, que a cliente pediu, tá bom? A cliente pediu uma encomenda, que ela mandou a foto. Geralmente eu peço foto da decoração para eu conseguir entrar no tema, conseguir entrar no tom das cores também que eu vou fazer. Mas ela exigiu, né? Exigiu não, né? Um pedido dela que fosse o rosa e o azul turquesa, que fosse só dessas duas. Opa, meu Deus do céu, hein? Nesses dois tons. E ela me mandou a foto e eu comprei, né? O rosa eu já tinha aqui em casa, mas apesar do tom da foto rosa ser um pouco mais fechado e não rosa tão claro, tão aberto, mas isso dá pra consertar e eu vou mostrar aqui como que eu vou consertar isso com vocês. Mas eu não tinha nenhum azul turquesa aqui, e aí eu comprei, né? Eu já comprei pronto, não comprei outras cores pra fazer. Ah, dá pra fazer? Sim, gente, dá pra fazer. A gente pode usar muito as cores ao nosso favor, tá bom? Então, eu já coloquei toda a receita aí. Agora eu vou pegar o fouet e misturar muito bem. E agora vamos lá, a primeira dica aqui maravilhosa pra vocês. Gente, o nosso brigadeiro de ninho, ele é o quê, gente? Ele é meio amarelado. O fundo dele é amarelado. E isso influencia demais, tá? Muito, muito, muito. Eu vou pegar um pouquinho aqui, porque depois eu vou mostrar, fazer um teste pra vocês conseguirem ver a diferença de cor. Então, já viu, né? Se a gente colocar uma cor misturada com amarelo, pode dar outras cores, tá? Então, a gente precisa neutralizar. E a gente vai neutralizar como? Colocando branco nessa massa, ó. O rosa e o branco, tá? A gente precisa colocar branco, deixar essa massa branca, porque aí a segunda cor que a gente for vir por cima, ela vai pegar a cor certa, tá? Eu nunca esqueci, nunca esqueci do primeiro azul que eu fui fazer na minha vida, tá bom, gente? O que que foi? Eu precisava fazer uma massa azul e eu simplesmente coloquei o azul aí em cima. Gente, azul com amarelo dá que cor? Me fala. Verde. Ficou verde a minha massa. Então, passei uns perrengues assim, tá, gente? Aí eu fui descobrir por que ficou verde. E aí eu precisava neutralizar e a gente neutraliza com branco. Eu já neutralizei a massa, agora eu coloquei um pouco de rosa. Ficou um rosa bem claro e não é esse rosa que eu preciso de um rosa mais escuro, tá? E esse daí é rosa, tá, gente? Porque também tem o pink no mercado. Então, o pink já... Essa quantidade que eu coloquei já ficaria bem mais escuro. Aí eu peguei a forminha que eu comprei, que seria para combinar com a encomenda, para eu ter uma base para chegar na cor mais próximo possível, tá? Então eu coloquei a forminha ali, ó, e estava bem longe. Só que detalhe, a cor da forminha é um rosa mais fechado, tá? Que é a cor, né, que ela me mandou a foto. E esse rosa aí tá muito aberto. O que que seria um rosa muito aberto? Um rosa muito claro, muito alegre, sabe? E a gente precisava fechar ele um pouquinho. E eu tentei colocar mais rosa para ver se escurecia um pouco mais, mas não estava escurecendo. E aí, eu precisava fechar. Como que a gente fecha um pouco o tom, né, desse rosa? Vai fechar com umas gotinhas de vermelho, porque aí vai dar uma diferenciada. Ah, Lari, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber que cor que eu coloco isso e aquilo? Gente, internet, a internet tá aí, tá bom? E o ChatGPT também. Ó, vocês viram que ficou bem próximo já, tá? Aí, então, já tô chegando na cor correta. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho. Gente, o ChatGPT me ajuda demais. Eu mando foto da cor que eu preciso, a foto da cor que eu tenho, e ele me ajuda com o que eu tenho que fazer. Ah, adiciona mais preto, adiciona azul, adiciona vermelho, branco e assim por diante.
Só que com o tempo, depois de você fazer tantas cores, você já começa a ter uma noção e já começa a gravar as cores, tá bom? Então é treino, tá bom? É uma tabelinha, é bom você escrever as cores pra você já ter uma ideia. Mas é isso, mas usa as coisas a seu favor, a internet tá aí, é pra isso. Ó, cheguei no tom. Agora a gente tem 2 passos aqui, tá bom, gente? Primeiro, essa não é a cor que ela vai ficar no final, tá bom? Como que a gente vai fazer? Eu sempre aguardo uns 5 minutinhos para ver se eles sofrem um pouco de alteração, porque às vezes oxida, enfim. E aí é onde a gente vai ver qual é a cor real. A gente vai esperar 5 minutinhos, aí o que tiver que mudar vai mudar, depois não muda mais. A gente vai ver a cor. Se essa for a cor, perfeito, porque ela vai escurecer, assim, coisa mínima, tá? Um pouquinho quando levar para cocção. Então vai ficar perfeita a cor. É assim que eu sempre faço. Eu deixei ela descansando, enquanto isso eu vou montar o azul turquesa, tá? Porque aí dá certinho. Enquanto eu monto o azul turquesa, essa descansa, se eu precisar alterar, eu altero. Aí eu levo para cocção, enquanto o azul turquesa descansa. Depois, se eu precisar alterar, eu altero também. Bom, a mesma coisa, a gente coloca toda a massa aí, tá? Só que o azul turquesa, gente, ó, trabalhar com azul roxo, vermelho também dá um trabalhinho. A gente tem que trabalhar com pequenas quantidades, diferente dessas cores claras, tá? Vocês vão ver aí que eu coloquei muito azul e depois eu tive que consertar. A sorte que eu tive o branco, mas mesmo assim, dependendo do tom que você precisa, vai dar um trabalho, tá bom? Então, eu já estou avisando, porque a gente tem que ter uma mão leve. E a gente, às vezes, depois de tanto tempo trabalhando também, fazendo várias coisas, às vezes eu esqueço. Agora vamos falar de uma coisa legal? Essa panela aqui, gente, foi minha primeira panela, tá bom? A primeira panela que está comigo há 4 anos, que eu comprei ela na Havan. Depois, eu já contei essa história aqui, que eu tentei fazer numa panela de casa, coloquei 2 receitas ainda, né? Um vídeo aí que eu fiz, né? Eu contei minha história. E essa foi, no mesmo dia, eu fui na Havan e comprei essa panela, onde ela foi muito guerreira. Já ficamos 8 horas no fogão, eu e ela, né, de uma em uma massa, o tempo, muitos dias, tá bom? E aí depois eu comprei aquela que aparece sempre no vídeo, a vermelha. Depois de uns 10, 11 meses, eu comprei a vermelha. E aí eu intercalava entre as duas, essa eu fazia uma e a outra fazia duas receitas, né? E só queria mostrar que ela tá comigo, mas hoje eu percebi que ela não serve mais pra fazer brigadeiro, vocês vão entender o porquê depois. Mas eu faço muita redução de maracujá nela, coisas que eu preciso fazer, como fala? A geleia de morango, enfim. Ó, gente, eu estou colocando branco, tá? Pra gente neutralizar a massa. Mas eu tô muito feliz de estar usando a minha primeira panela. E ela está comigo até hoje. Eu vou guardar ela como recordação, como uma lembrança, porque ela faz parte da minha história na confeitaria e principalmente nos brigadeiros. Bom, vamos lá. Aí a gente já deixou branco aqui a massa, agora a gente vai colocar o azul turquesa. Eu tô usando o azul turquesa da Mago, vamos ver se eu vou mostrar aí. Eu acho que eu mostro sim. E eu comprei, eu consegui achar, mas se eu não conseguisse achar, eu ia ter que fazer a cor. Coloquei mais branco, porque eu acho que precisava mais branco. E detalhe, gente, vocês estão vendo que tá acabando o meu branco, né? Eu esqueci de comprar branco. Então, assim, ó, Então, assim, meu coração deu uma leve acelerada quando eu percebi que eu errei a cor e o meu branco tava acabando, tá? Gente, essas coisas acontecem aqui desse lado também. E aí, mas deu certo no final. Ó, eu coloquei muito, tá, gente? Ó, o tantinho que eu coloquei, você viu que o rosa eu coloquei muito mais. E mesmo assim, ó, ficou muito escuro e não era essa cor. Eu precisava de um pouco mais claro, tá? E aí, o meu branco tava acabando, mas mesmo assim eu consegui colocar um pouco e consegui clarear um pouco. Por quê, gente? Se eu faço desse jeito aí, ó, ele vai escurecer um pouquinho depois da cocção. Então, eu vou ter um mais escuro, e não era isso que eu precisava. Então, eu clareei um pouco mais, porque depois da cocção ele ia ficar assim, que ia chegar no tom que a gente precisava. Mas aí eu consegui, ó, clarear um pouquinho, mas, gente, sempre coloque gotinhas e gotinhas e mexa, tá? Porque eu coloquei pouco, vocês viram, mas mesmo assim ele era bem pigmentado. E aí eu vou deixar ele ali no cantinho, vou pegar ó, pra vocês verem, ó, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, olha só como a cor, o fundo muda. Ó, eu coloquei uma gotinha só. Muda, por quê? Porque ele tem um amarelo. Isso daí não estava tingido de branco. Ele tem um fundo amarelo. Olha só a diferença, tá? E aí, depois que fizer a cocção,
ele mostra nitidamente que ele fica com fundo amarelo, tá bom? E aí, gente, vamos lá fazer, eu vou deixar ele descansando aí e vamos mexer, né, a nossa massa lá no fogo. Ah, Lari, você faz na mão? Gente, depende, tá? Eu vou explicar o porquê depende. Depende do tanto de massa que eu preciso. Para essa encomenda, eu só ia precisar de 175 gramas de massa. E uma massa dessa dá 500 gramas, então assim, já ia estar sobrando uma quantidade considerável. Lógico que eu congelo, às vezes eu uso essa massa, se for dentro dos 3 meses que pode ficar no freezer, em outras encomendas. E quando eu vejo que eu não vou usar, eu faço no dia a dia mesmo, eu faço uma decoraçãozinha para chamar a atenção do cliente, enfim. Mas essa massa dá 500 gramas, então se eu precisava de 175, consideravelmente ia sobrar bastante. Então eu decidi fazer uma só na mão, mas geralmente eu faço duas na panela, tá? Porque geralmente as pessoas me pedem em tons, assim, uma grande quantidade, e às vezes sobra 100 gramas, 120 gramas, entendeu? E aí eu faço duas massas, enfim. Aí foi isso. Ó, gente, esse é o ponto, já tava quase dando o ponto da panela. Da panela não, da massa, né? E para você fazer brigadeiro personalizado, principalmente nesse tom, você tem que deixar esperar passar um pouquinho, aquele mesmo ponto do morango do amor que eu explico para vocês. E principalmente se vocês forem ejetar, ele precisa estar no ponto certo, né, para vocês conseguirem fazer ejetar, né, e não ter problemas. Ah, Lari, por que você não colore depois de pronta? Gente, porque eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu prefiro muito colorir já na panela. Eu não tive, eu vou tentar, né, me especializar mais nisso, mas eu não tive nenhum sucesso colorindo depois de pronta, tá? Minhas massas sempre, sempre saem do ponto, tá? E eu não sei o porquê, o que eu tô fazendo de errado, mas é uma coisa que eu vou estudar futuramente, porque às vezes a gente só precisa de 40, 50 gramas da cor, então eu vou estudar mais sobre isso, tá? Então eu não vou ensinar, não vou falar sobre o que não dá certo pra mim. Isso não dá certo mesmo. Eu sempre perco o ponto da massa. Eu já coloquei na geladeira, já esperei esfriar, já fiz várias dicas aqui, mas ainda eu preciso aprender sobre. Não vou mentir pra vocês, mas assim que eu aprender e descobrir e der certo pra mim, eu passo a dica pra vocês. Enfim, aí depende também da produção, gente. Se eu vou conseguir fazer na panela, se no dia eu já não tenho muitas massas para fazer na panela, às vezes eu deixo a panela e vou fazendo no fogão junto. Então depende muito, mas geralmente é a quantidade. For menos de 500 gramas, eu faço na mão. Se for mais de 500 gramas, eu faço duas na panela, por mais que sobre, que depois eu posso usar, mas é que dá muito trabalho, né, fazer na panela. Porque assim, gente, eu deixei descansando, vocês viram que eu coloquei no filme PVC hoje, viu? Porque eu queria fazer um videozinho bonitinho e o filme PVC mostra mais a cor do que aquele outro saco, tá bom? E, gente, outra coisa também. Por quê? Lari, mas na mão é tão rapidinho, você perde menos, como que você vai ficar, tipo, com 300, 400 gramas parado no seu freezer? Gente, por quê? Porque o meu tempo vale muito, tá? E quando você chega nessa, ó, nessa fase da vida do seu negócio, que o seu tempo, 15 minutinhos ou meia hora fazendo na mão, vale muito, não compensa. Vocês entenderam? Então eu prefiro deixar a panela fazendo, porque meia hora eu consigo pensar em coisas para o meu negócio ou fazer outras coisas para o meu negócio que vão me render muito mais dinheiro, tá? Ó, essa panela é isso que eu falei. Ela já tá grudando brigadeiro. Gente, ela tem 4 anos também. E eu uso ela muito, muito. Quanto e quanto tempo. Então, tipo assim, eu já percebi que já não dá mais pra mexer brigadeiro nela. Então, essa massa foi meio dificinho de fazer, porque ela tava grudando ali toda hora. E aí, você precisa entender muito de ponto, porque se a gente for pensar só quando desgrudar da panela, entendeu? Mas vocês viram? Essa panela tá grudando. Então, a gente precisa entender um pouco de ponto pra gente não deixar levar, no caso, né, nessa situação, e acabar perdendo ponto por conta disso. Aí, a gente vai colocar aqui de novo. Ambas deram 500 gramas certinho, tá, gente?
E aí, assim, aí eu coloquei, ó, na balança ali. Pode pôr no filme PVC assim quente? Pode, gente, normal, tranquilo, tá? É que eu queria deixar bem bonito a cor pra eu conseguir fazer um vídeo, tá? Fazer umas fotos, porque o outro deixa fosco e não mostra muito bem a cor, tá? Da massa. Foi isso. Então, gente, agora sobre a validade. Geralmente, a nossa massa de ninho normal, que eu já falei, a minha receita, ela dura até 7 dias em temperatura ambiente e 10 dias na geladeira, né? Até 10 dias na geladeira. Porém, essa massa, eu já fiz vários testes e ela dura menos dias, tá? É tipo assim, 4 a 5 dias, no máximo, tá bom? Tanto na geladeira quanto no em temperatura ambiente. Acredito, né, que é por conta dos corantes, enfim. Não é a mesma coisa. Então, por isso que eu já falo que é 4 dias, 4 a 5 no máximo, tá bom? Depois já não fica mais, não é a mesma validade do que a massa de ninho normal, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, deixa seu like, seu hype pra mim, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aqui eu falo sobre confeitaria, tudo de bom e de ruim, tá bom? Ativa o sininho que o próximo vídeo vai ser sobre esse centro personalizado. Vocês vão acompanhar comigo toda a encomenda. Beijo, até o próximo vídeo.